Bom dia, João. Bom dia, professor. Tudo bem? Será que seus colegas vão entrar? Não sei. Quando, quando não tem o link direto da aula, eu acho que eles confundem. A última segunda lá eu entrei porque eu achei que não ia ter aula. Ah, tá. Não, foi só aquela vez. Apesar de que hoje eu tô ruim da garganta, mas eu acho que dá pra gente fazer a aula. Eu vou começar logo, né? Já tá gravando. Tá E bom. aí depois a gente vê. O assunto de hoje é ondas eletromagnéticas, né? Que a gente viu na aula passada as equações de Maxwell. E, foi através, foi por causa da descoberta de Maxwell, né, que o fluxo de campo elétrico variável também é capaz de gerar campo magnético. Foi essa descoberta que possibilitou a descrição das ondas eletromagnéticas através dessas equações, né? Então foi uma coisa relativamente simples, mas foi muito importante, né? Porque foi o que possibilitou essa descrição. Bom dia, Vitor. Então, o conteúdo dessa parte é ondas eletromagnéticas, a gente vai ver como que elas funcionam, né? Como que essa descrição das ondas eletromagnéticas através das equações de Maxwell. A gente vai ver o vetor de Point, pressão de radiação. São os três assuntos dessa parte. Então, na aula passada, a gente viu esse pedacinho aqui, né, que Maxwell incluiu, né, que o campo, o fluxo, a variação do fluxo de campo elétrico gera campo magnético. Como a gente está pensando em descrever a propagação das ondas eletromagnéticas, a gente não vai ter um meio no qual uma corrente está sendo conduzida, né? Uma corrente também é capaz de gerar um campo magnético, mas agora a gente vai pensar em ondas eletromagnéticas, então esse termo aqui não tem. A gente vai pensar nessas duas equações. Então, o que é uma onda eletromagnética? Eu tenho aqui um campo elétrico representado por essas setinhas vermelhas. E eu tenho aqui um campo magnético representado pelas setinhas azuis. Esses campos vão variando. À medida que eles variam, eles vão se gerando. O campo elétrico varia, gera um campo magnético. O campo magnético varia, gera um campo elétrico. E a propagação dessa onda é na direção perpendicular a esses dois campos. Então, é uma coisa mais ou menos assim, ó. O campo elétrico vai aumentando, aí vai diminuindo, aí fica negativo, aí vai diminuindo de novo, e o campo magnético vai variando assim. E essa onda se propaga nessa direção. Então, a gente vai descrever esse campo elétrico e também o campo magnético como uma função oscilatória, né, que a gente viu lá na física 2. Então, é um campo elétrico máximo, seno de Kx menos ômega t, campo magnético máximo, seno de Kx menos ômega t. E, de fato, ele vai se comportar mais ou menos dessa maneira aqui, ó, né, que está mostrando aí nessa simulação.
Então, a gente vai pegar aqui, ó, um plano aqui, tá vendo? Um plano. Esse plano, você vê como que o campo elétrico e o magnético vão variando nele, né? Então, a gente vai pegar um plano assim, mas esse plano tem uma largurazinha dx e uma altura h. E a gente vai olhar nesse pontinho aqui, exatamente no meio dele, enquanto a onda atravessa ele. O comprimento de onda, que vocês já sabem, né? A gente vai pegar, por exemplo, a distância entre dois pontos de máximo, né? Que a gente chama de frentes de onda. Então, a gente vai definir isso aqui como sendo comprimento de onda. E a gente quer saber a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas. Então, tá, a gente vai pegar esse pedacinho aqui e vai ver a onda passando por ele. Então, a gente vai ver o que acontece com o campo elétrico, o que acontece com o campo magnético, nesse ponto P aqui dentro desse plano. Como se fosse uma espira, né? A gente vai ver o que acontece com ele. Depois a gente vai pôr. Aqui está na direção do campo elétrico, né? Está na direção de Y. Depois a gente vai pôr esse coisa aqui na direção de Z. E aí a gente vai ver o que acontece com o campo magnético. Então tá aqui, ó. Aquele retângulozinho amarelo. Nesse lado aqui, ó, eu tenho o campo elétrico E. Nesse lado aqui do retângulo. Ele tem uma largura dx. Do outro lado, eu tenho o campo um pouquinho maior, E mais DE. Ou um pouquinho menor, se esse DE for negativo, né? Porque ele vai variando assim, ó, né? Então, supondo que essa onda está entrando aqui, então eu tenho um campo E do lado de cá, tem um campo E, e aí do lado de lá tem um campo E mais DE. Então, eu vou calcular o campo através dessa espira aqui, desse retângulo amarelo, através dessa equação. Então, do lado de cá, assim, a gente vai percorrer esse retângulo no sentido anti-horário, né? Só para ficar positivo. Então, enquanto eu estiver deste lado aqui, ó, do retângulo, o campo elétrico é constante em todos os pontos desse lado aqui, ó, do retângulo. Aqui, o campo elétrico é perpendicular ao dx, então esse produto escalar dá zero. E do lado de cá, em todos os pontos, esse DE, esse campo é E mais DE, que também é constante. Cada pedacinho do caminho que eu pegar aqui, o campo é o mesmo. Então, vai dar E mais DE vezes H, que é a altura do retângulo, menos o E vezes o H, que é a altura do retângulo. Vai dar isso aí. Essa integral vai dar isso, né? Vai dar o módulo do campo ds, e aí eu faço no campo, num lado, esse aqui, no outro lado, esse aqui, aqui lá dá zero. Então, fazendo essa continha aqui, E vezes H, DE vezes H, EH menos EH vai embora, fica só DE vezes H. Tá lá. Agora, o outro lado aqui, né? Esse lado. Esse lado eu vou calcular o fluxo de campo magnético. Se a gente calcular o fluxo de campo magnético,
A gente vai olhar para aquele pontinho P que tinha aqui no meio do retângulo. Vou calcular nele. Vou pegar um campo médio, né? Então, vou considerar que esse dx é tão pequenininho que eu posso considerar o campo constante aqui nesse ponto. Então, vai ficar o fluxo de campo magnético, vai ser o campo B, no ponto P, vezes a área do retângulo. A área do retângulo é o dx vezes o h. Aqui, h vezes dx. Agora, eu tenho que derivar essa coisa aqui, né? dp dx, para poder igualar para aquela coisa lá. Então, o h, ele não muda, ele é a altura do meu retângulo. O dx também não muda, que é a largura do meu retângulo. Então, essa derivada só vai trabalhar em cima de dB, do campo magnético. Então, vai ficar dB dt. Agora, eu posso igualar essas duas coisas, só que eu não posso esquecer desse sinal de menos, né? Então, tá lá. HD menos HDX dB dt. O H vai embora, né? E esse dx eu vou passar para o lado de cá, ó, dividindo. Então, vai ficar d dx igual a menos dB dt. Então, a derivada em x do campo elétrico é igual a menos a derivada no tempo do campo magnético. Vou escrever isso em termos de uma derivada parcial, porque tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, eles dependem tanto do tempo quanto da posição do x. Então, eu vou escrever isso em termos de derivadas parciais. Então, tá. Então, eu vou pegar a expressão que a gente definiu, o campo elétrico máximo seno de kx e o campo magnético máximo seno de kx. Vou substituir aqui e vou ver o que dá. Então, vai ficar derivada de E máximo seno de kx menos ômega t igual a menos a derivada no tempo de B máximo seno de kx menos ômega t. Derivada do seno dá cosseno. Aqui eu estou derivando em x, então essa parte aqui dá zero, sobra só o k, tá aqui. Tá? E máximo cosseno de kx menos ômega t. Do lado de cá, eu estou derivando no tempo. Então, o seno, a derivada do seno dá cosseno. E a derivada do kx vai dar zero. E aqui vai ficar menos ômega, né? A derivada de menos ômega t no tempo dá menos ômega. Então, esse menos vai sumir com esse aqui, vai ficar ômega positivo. Então, ômega V máximo cosseno de kx menos ômega t. Muito bem. Agora, o cosseno vai embora, né? Esse cosseno vai embora com esse. Então, vai ficar K E máximo igual a ômega B máximo. E eu posso escrever assim, né? Ômega dividido por K, E máximo dividido por B máximo. Agora, o que é ômega dividido por K? Lembrem-se que o argumento da função seno ou da função cosseno, eles são números, eles têm que ser números adimensionais, né? Não tem sentido falar quanto que é o cosseno de 1 quilo, não tem sentido. São números adimensionais. Então, se o x é metros, a unidade do K tem que ser 1 dividido por metro, porque quando eu multiplicar, fica metro em cima, metro embaixo, dá um número adimensional. A mesma coisa aqui, ó.
O ômega é radianos por segundo. Radiano não é uma unidade propriamente dita, é só um lembrete para a gente não colocar isso em termos de ângulo. A gente tem que colocar em termos de radiano. Então, da segundo em cima, segundo embaixo, e fica radianos, que é o ângulo, né? Então, aqui, ó, eu tenho o ômega é 1/segundo e o K é 1/metro. Então, essa coisa aqui, ó, tem dimensão de metros por segundo. Essa coisa aqui é a velocidade de propagação da onda eletromagnética. A gente já fez uma coisa parecida com isso lá na Física 2, para a gente achar a velocidade de propagação das ondas em uma corda. Era uma coisa bem parecida com essa. Não sei se vocês se lembram. Até aqui, alguma dúvida? Diz para mim. Esse KX aí, professor, ele é o que? Ele é a quantidade de fase lá naquela forma? Do campo e do campo magnético e elétrico? É a mesma, funciona da mesma forma que funcionava lá na Física 2. Constante de fase e a frequência angular. Entendi. É a mesma coisa, igualzinho. A gente está usando aquela teoria de oscilação e aplicando aqui na onda eletromagnética. É a teoria ondulatória, né, na verdade, de ondas mecânicas. E a gente está usando a mesma coisa aqui. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Ou podemos seguir? Ok. Podemos? Podemos. Diga, João. Podemos, né? Tá. Então tá, eu vou guardar esse resultado aqui no cantinho, que a gente acabou de achar, e vou continuar com a conta porque é muito difícil eu medir esse E máximo e esse B máximo para achar a velocidade de propagação da onda. Então, o que eu vou fazer é usar a outra equação que a gente ainda tem. E agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que eu vou pôr o retângulo aqui, ó, no eixo paralelo ao eixo Z, que é o eixo de oscilação do campo magnético. E vou fazer a mesma coisa. Vou olhar o campo magnético desse lado, o campo magnético desse lado, e vou pegar o campo elétrico médio no ponto P aqui no meizinho do retângulo. Então, e vou percorrer de novo o retângulo no sentido anti-horário. Só um pouquinho. Desculpa. Então, vai ficar aqui, do lado de cá, B mais dB vezes H. Estou percorrendo no sentido anti-horário. Então, eu estou indo para cá, ó. E o campo está para lá. Por isso que tem esse sinal de menos aqui. E aqui ficou positivo, né? Porque eu estou indo para lá e o campo está no sentido contrário. Então, do lado de cá, dá B mais dB vezes H. E do lado de cá, dá B vezes H.
Agora, eu vou olhar para esse pedacinho aqui, né? Vou calcular o fluxo. Assim, aqui vai dar o B vezes H, menos B vezes H, vai embora com esse, sobra só dB vezes H. Agora, o fluxo de campo elétrico, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o campo elétrico no meio desse retângulo e multiplicar pela área dele. Né? Multipliquei pela área dele. A área dele é H dx. E aí, eu vou derivar para achar a derivada do fluxo em relação ao tempo. E aí, de novo, o H não muda, dx não muda. Então, a derivada só vai atuar no campo elétrico. Então, fica E dt, H dx, dE dt. Agora, eu vou igualar esses dois. E aí, eu não posso esquecer do μ0, ε0, né? Que não tem sinal de menos. Aqui tem μ0, ε0. Então, vai ficar esse pedacinho aqui, menos H dB, e esse pedacinho aqui, μ0, ε0, H dx, dE dt. O H vai embora de novo, e esse dx vou passar para cá dividir. Então, ficou desse jeito aqui. Agora, eu vou escrever de novo como uma derivada parcial, porque tanto o campo magnético quanto o campo elétrico dependem de duas variáveis, de x e de tempo. E aí vou substituir de novo a expressão que a gente colocou, né, para descrever esse campo como uma onda. Então, vai ficar aqui. Menos dB dx, eu vou colocar B máximo seno de kx menos ômega t. Do lado de cá, μ0, ε0, d derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Tá aqui. Derivada do seno é menos cosseno. Então, vai ficar, quando eu derivar aqui, ó, em relação a x, vai ficar, derivada do seno é cosseno, eu falei, menos cosseno. Derivada do seno é cosseno. Aí, quando eu derivar aqui dentro, vai ficar K, né? A parte em T vai embora porque eu estou derivando em X. Então, vai ficar menos, que já estava lá, K, B máximo, cosseno de Kx menos ômega T. Aqui fica o μ0, ε0. E aqui eu estou derivando no tempo. Então, essa parte em Kx dá zero e sobra menos ômega. Então, tá aqui o menos ômega. B, derivada do seno é cosseno, B. B não, aqui é E, né? Aqui tá errado. Aqui é o campo elétrico. Cosseno de Kx menos ômega T. Aqui é o campo elétrico. Aqui tá certo. Então, sobrou KB máximo desse lado, o sinal de menos morre com esse sinal de menos, e o cosseno morre com esse cosseno. Então, do lado de lá sobrou μ0 E, ômega, e aqui é o E máximo. É o B máximo, é o E máximo. Tá? Aí, eu vou escrever de novo isso aqui como K dividido por ômega, né? Passei o K dividindo para cá, e o resto dividindo para lá. Então, ficou K, ômega dividido por K, igual a B máximo, μ0, ε0, E máximo. E a gente já viu que isso daqui tem dimensão de velocidade, né? Aqui é 1 sobre segundo, aqui é 1 sobre metro. Aí só fica metro por segundo. Então, isso aqui é a velocidade da luz e a gente achou como sendo B máximo dividido por μ0, ε0, E máximo. E a gente já tinha esse cara aqui. Então, substituindo aqui, ó, isso aqui
é 1 dividido por C, né? Que está invertido, que é o E máximo dividido por B máximo. E aqui está B máximo por E máximo. Então, isso é 1 sobre C. Então, se eu passar esse C para o lado de lá, fica C ao quadrado. Então, eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados, então fica que a constante, que a velocidade da luz é 1 sobre a raiz de μ0 ε0. Bom, estranho isso, né? Porque eu obtive um valor em termos de constantes fundamentais, que é o μ0 e o ε0, né? Tudo bem até aqui? Isso aí é a velocidade da onda, professor? Sabe o que é isso aqui, ó? Vamos calcular. O E0 é 8,854 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. E o μ0 é 1,257 vezes 10 a menos 6 Henry por metro. Quando você substitui esses valores aqui, ó, você acha exatamente o valor da velocidade da luz, que é aproximadamente 3 vezes 10 a menos. E isso era curioso por quê? Porque a velocidade sempre foi relativa a um referencial, segundo a teoria de Newton. Mas Einstein já tinha previsto que a velocidade da luz era uma constante, independente do referencial. E, e realmente você consegue calcular, prever esse valor. E ele é independente do referencial porque ele é baseado em constantes universais. O valor de E0 ou de μ0 não muda se eu estiver na Terra, se eu estiver no Sol, se eu estiver na Lua, se eu estiver no meio do espaço. Esses valores são os mesmos, são constantes, universais. Então, o valor da velocidade da luz não vai mudar, independente do referencial que eu esteja. E isso foi uma previsão dada pela teoria da relatividade. E Maxwell achou o valor, né, correspondente. Se você fizer a medida, você vai achar esse valor, exatamente esse valor. Tudo bem? E, professor, então essas ondas eletromagnéticas sempre vão estar na velocidade da luz. Exatamente. As ondas eletromagnéticas são luz, são ondas de rádio, todas essas ondas que se propagam nessa velocidade. Legal, legal. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Me dá só um minutinho que eu vou pegar um copo d'água, que a minha garganta tá ruim hoje. Só um pouquinho. Tudo certo, professor.
Agora, vamos pensar, ó. A gente achou esse... Uai? Ele também atrasado. Ó, a gente acha essa relação, né? E máximo dividido por... O E máximo, eu vou escrever como sendo E dividido pelo seno de kx. Tá faltando aqui, o pedaço está fora de ordem. Deixa assim. Ó, eu vou escrever o E máximo como sendo esse, dividido pelo seno de kx. E vou escrever o B máximo como sendo B dividido por seno de kx. E aí, se eu substituir aqui, eu também acho que a velocidade da luz pode ser calculada em termos dos campos elétrico e magnético em cada instante de tempo. Então, eu posso fazer essa divisão não só para os valores máximos, E máximo e B máximo, né, para o valor da amplitude. Eu posso fazer isso para cada instante de tempo. Então, num determinado instante de tempo, se eu olho para o valor do campo elétrico, olho para o valor do campo magnético e faço essa divisão, eu vou achar a velocidade da luz do mesmo jeito. Então, isso aqui vale para qualquer tempo, não só para os valores máximos, tá? Então, ficou assim, ó, o arco-íris de Maxwell, né? Toda a parte visível, né? Tá aqui, ó, entre o infravermelho e o ultravioleta. Essa aqui é a parte visível, né? Até aqui a gente enxerga. Mas além dessa parte visível, que a gente chama de luz propriamente dita, tem ultravioleta, raio-x, raios gama, e, né, aumentando a frequência. E diminuindo a frequência, a gente tem as micro-ondas, né, que são as ondas do próprio micro-ondas, de telefone, de satélite. Tem as ondas de rádio, tem várias ondas que a gente utiliza, né, em vários comprimentos, né? Então, seria muito mais do que só a luz visível, né? As ondas eletromagnéticas são muito mais do que só a parte visível do espectro. Então, são todas essas ondas. Tem um probleminha aqui, eu não vou discutir com vocês hoje, vocês tentem fazer, o slide já está lá na nossa sala do aula. Então, vocês tentem fazer e depois a gente pode discutir. Tá? Provavelmente, na também é bem pequena. A gente consegue terminar hoje e aí na quarta a gente faz tirar dúvidas, discutir qualquer coisa que vocês queiram. Então, depois vocês tentem fazer esse probleminha aí. Agora o vetor de point, né? Esse cara, John Henry Point, ele estudou muito a teoria eletromagnética de Maxwell. E ele disse que a onda eletromagnética transporta energia. E o vetor de Point dá a direção desse transporte de energia. Normalmente ele é chamado de S. E ele foi definido como sendo 1 sobre μ0, produto vetorial entre o campo elétrico e o campo magnético. É claro que esse produto vetorial dá a direção, né, de propagação da onda, porque são perpendiculares, né? A gente já tinha visto isso. Então, se eu fizer esse produto vetorial aqui, ó, faz aí com a mão direita
põe os dedos na direção do campo elétrico, gira na direção do campo magnético, você vai ter o seu dedão apontando para a direção de propagação da onda, né? Então, o fluxo de energia que a onda eletromagnética carrega, ela anda na direção de propagação da onda. E esse vetor de Point, ele tem a dimensão de potência dividido por área. Então, se eu fizer aqui ó, o módulo dele, vai ser 1 sobre μ e vezes o B. A gente viu lá que a velocidade da onda eletromagnética pode ser escrita como campo elétrico dividido pelo campo magnético. Então, vou substituir aqui, ó. Então, eu posso escrever também o vetor de Point como sendo 1 sobre μ0 campo elétrico ao quadrado. Por que eu coloquei o campo elétrico ao quadrado e não o campo magnético ao quadrado? Você podia passar o campo magnético para cá, multiplicando e substituir aqui. O campo elétrico ia ficar em termos do campo magnético ao quadrado. Mas eu quis passar o C para cá e o B para lá e substituir o B para deixar em termos do campo elétrico ao quadrado. Normalmente, quando você vai descrever uma onda eletromagnética, você deixa tudo em função do campo elétrico. Por quê? Normalmente é mais fácil você medir o campo elétrico do que medir o campo magnético. Só que os dois estão ligados através da velocidade da luz. Então, se você acha o campo elétrico, é só uma questão de mudar o referencial aqui, ó, de mudar através de uma constante que você consegue achar o campo magnético. Então, normalmente tudo é deixado em função do campo elétrico, porque é mais fácil de medir, só por causa disso. Não tem nenhuma outra razão, assim. O campo magnético é tão bom quanto o campo elétrico. A diferença não é em termos disso, é só que a gente, né, tem equipamentos que facilitam a medida do campo elétrico em relação ao campo magnético. Só por causa disso. Alguma dúvida? Não? Agora, o que é a intensidade? A intensidade da onda é a média do vetor de Point. Vou chamar isso de intensidade. Então, eu escrevi o módulo do vetor de Point como sendo 1 sobre sm0 e ao quadrado. Então, a intensidade vai ser 1 sobre sm0, que é constante, né? Então, vai ser a média do E ao quadrado. E aqui a gente vai fazer de novo aquela média que a gente fez lá em oscilações eletromagnéticas, do seno ao quadrado de kx menos ômega t. Que a gente já viu lá que essa média dá meio. Se fosse seno, a média dava 0, mas o seno ao quadrado, a média dá meio, porque o valor mínimo é 0, o valor máximo é 1, o valor mínimo mais o valor máximo dividido por 2 dá meio. Então, vai ficar E máximo ao quadrado vezes meio. Então, eu posso escrever a intensidade RMS, lembram daquele valor RMS do campo elétrico, que é o campo teórico dividido pela raiz de 2, que é o valor que a gente consegue realmente medir, é esse cara aqui. Então, vai ficar I intensidade igual a 1 sobre C, μ0 ERMS ao quadrado.
Agora, se eu tiver uma fonte pontual de luz, uma fonte pontual, é como um LED, por exemplo. Agora é fácil explicar o que é uma fonte pontual, né? Que a gente tem LED. Um LED é uma fonte aproximadamente pontual. Ela emite a radiação em todas as direções, né? Ela é bem pequenininha. Se você olha de longe, né, um LEDzinho aceso é como se ela emitisse ondas esféricas, né? Ela emite em todas as direções. Então, eu estou olhando aqui, ó, para uma superfície esférica a uma distância R desse LEDzinho aqui, ó. A onda vai se propagando em todas as direções. E a intensidade é a potência dividida pela área, né? A gente viu lá. Então, vai ser a potência da fonte dividido pela área dessa onda, né? Que se eu dou uma distância R e essa onda é esférica, a área dessa casca esférica que eu estou olhando é 4πr ao quadrado, né? A área da esfera, não é o volume. Então, é 4πr ao quadrado. Então, isso aqui é só para fontes pontuais de luz, né? Que emitem ondas esféricas. Ok? E aqui tem mais um probleminha para vocês fazerem, né? Só para calcular a intensidade dessa fonte, que tem uma potência média de 800 watts, e você está olhando a uma distância de 3,5 metros da fonte, né? Esse raiozinho é 3,5 metros. Tudo bem? Alguma dúvida? Ops. Alguma dúvida aqui? Diz aí para mim. Esse vetor de point ele só serve para isso, professor? Ele é só um vetor que aponta na direção. Eu não entendi muito bem o significado dele. Ele só serve para isso, mas ele é uma função bem importante. Mas ele te dá a direção, ele te dá a direção de propagação da onda, que é a direção do transporte de energia, né? Para onde que a energia está fluindo. Tá bom. Tá bom? Ele tem unidade de potência sobre área, então ele vai te dar intensidade também. Você pode calcular a intensidade através dele. Tá bom, tá certo, tá certo. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Diga. Quem é que levantou a mão? Pode falar. Acho que é no chat, professor. Eu tô abrindo aqui. Vitor Hugo. Diga, Vitor Hugo. Aquela imagem do vetor de point seria como se fosse a vista superior. A imagem do vetor de point. Acho que é o vetor pontual. O vetor não, a luz pontual. A fonte. A imagem do slide. Anterior? Não, anterior é esse aqui. Ó. Posterior, né? Esse daqui, ó. Esse. Tá. Ah, sim, entendi. Entendi. Entendi sua pergunta. Deixa eu ver como é que eu te explico isso. É porque é bem estranho de você imaginar isso. Isso aqui, você pode pensar
que é um laser, por exemplo, que é uma onda que ela se propaga em uma única direção, né? Então, você acende uma canetinha de laser aqui e você enxerga a bolinha lá na parede, né? Se você soltar uma fumacinha, você vai ver exatamente o caminho do laser em linha reta. Então, isso é exatamente isso aqui, ó, um feixe de laser. Agora, essa aqui seria como se fosse a imagem anterior em 3 dimensões. A onda, ela é esférica, ela não é linear. Então, dá para ver aqui uns círculozinhos azul bem clarinho? Então, cada círculozinho azul desse seria um ponto máximo do campo elétrico. Perpendicular a ele, eu tenho o campo magnético. É difícil de imaginar, mas seria isso. Respondi sua pergunta, Vitor Hugo. Ou você ainda tem uma dúvida? Você pode imaginar da seguinte forma, aquela figura anterior, só que fazendo um corte assim, ó, só na direção desse R aqui, por exemplo, eu teria mais ou menos aquela imagem, fazendo um corte. Professora, mas continua a variação, continua perpendicular a direção? Continua perpendicular à direção. Porque o campo elétrico, ó, a direção está essa aqui, né? Desse vetorzinho preto. A direção de propagação é essa. Esse verdezinho aqui, ele está oscilando perpendicular ao plano do slide, né? Saindo e entrando. E o campo magnético vai estar assim, ó, nessa direção, oscilando assim. O campo magnético oscila assim, o campo elétrico entrando e saindo, e a direção de propagação é essa. Deu para imaginar aí? Deu. É estranho, né? É estranho. É estranho porque a gente não está acostumado a fazer essas imagens em 4 dimensões na cabeça da gente. Não tem muito jeito assim, de imaginar isso direito. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos lá para a última parte do nosso assunto de ondas eletromagnéticas. Pressão de radiação. Ó, lá da Física 1, a gente viu a relação entre energia e momento linear, você se lembra? A gente escreveu a energia cinética como meio de mv ao quadrado. A gente escreveu o momento linear como sendo a massa vezes a velocidade da partícula, né? E aí a gente pode escrever a velocidade em termos do momento linear e escrever a energia cinética como sendo o momento linear ao quadrado dividido por 2m. Certo? Então, a gente pode associar uma energia cinética a um momento linear. E aí, você acha que isso funciona para a luz?
Sim ou não? Diz para mim. Não sei se a senhora está trazendo, acho que sim. Não, não funciona para a luz, mas a gente pode usar a teoria da relatividade. Pela teoria da relatividade, Einstein escreveu a energia em termos do momento linear vezes a velocidade da luz. Então, se a luz não tem, né? Se a luz não tem massa, né? Os fótons, eu nem posso falar de fótons aqui porque, enfim, são teorias diferentes, né? A teoria ondulatória e a teoria corpuscular, mas tudo bem. Os fótons não possuem massa. Então, se eles não possuem massa, a onda não possui massa, essa parte aqui dá zero, então a energia vai ser o momento vezes a velocidade da luz. Né? Isso é um resultado da teoria da relatividade. Então, se eu pegar aqui ó, a variação da energia cinética, da energia da luz, vai ser igual à variação do momento linear dela vezes a velocidade da luz. Quando eu tenho um objeto opaco e eu incido luz sobre ele, ele vai absorver toda aquela luz. Então, eu vou ter uma variação no momento linear, porque aquele objeto recebeu uma energia. E uma variação de energia causa uma variação de momento. Então, para um objeto opaco, né, passando esse C para cá, dividindo, um objeto opaco, a variação de momento linear causado pela absorção da luz vai ser ΔU dividido pela velocidade da luz. Se eu tenho objetos refletores, eu vou ter dois impactos. Eu vou ter o impacto na hora que a luz bate no objeto e vou ter o impacto na hora que a luz é refletida pelo objeto. Então, essa variação de momento vai ser 2 vezes maior. Tudo bem com isso aqui? Diz para Acho que mim. sim, professor. Tudo bem? Você até pode pensar nos fótons, tá? Escondido, porque são teorias diferentes, né? Mas é como, por exemplo, se você pensar em fótons, dá para você entender isso perfeitamente. Quer dizer, você jogou uma bolinha, né, um fóton, no objeto opaco. Aí esse objeto vai absorver essa bolinha, vai absorver a energia dessa bolinha. E pronto. Agora, se ele reflete, ele vai ter o impacto quando ele recebeu a bolinha e depois ele vai jogar essa bolinha de volta. Então ele precisa fazer duas coisas, ele precisa absorver essa energia e devolver 2 vezes. Então ele vai ter que a variação de momento 2 vezes maior que o cara que só recebeu. Ele recebeu e depois teve que lançar. Então, lá na Física 1, a gente escreveu a segunda lei de Newton em termos da variação do momento linear. Então, a força, né, vai ser da dPdt. Eu vou calcular uma força média, né, que a gente até chamou de impulso lá, quando a gente estava estudando o momento linear. Então, essa força média vai ser a variação do momento linear em relação ao tempo. Então, vou substituir aqui ó, por um objeto opaco, ΔU dividido por C, né? ΔT já estava lá, então ΔU dividido por C no lugar de ΔP. Mas a potência, a gente acabou de ver,
é ΔU dividido por ΔT dividido pela área, né? É a potência pela área. Então, eu posso escrever o ΔU, passando esse A para cá, multiplicando, e o ΔT também. Então, eu posso escrever o ΔU como sendo a intensidade da luz emitida pela fonte. A área da superfície, né, que absorveu aquela luz, e o ΔT. Então, substituindo aqui, ó, na força média, eu vou ter a intensidade, a área ΔT, dividido por C ΔT. Então, o ΔT vai embora, eu tenho a intensidade, a área dividido pela velocidade da luz. E aí, se eu passar a área para cá dividindo, eu tenho uma força dividida pela área, que é pressão, né? Newton por metro é pressão. Então, eu vou chamar de pressão de radiação, que é igual a intensidade dividido pela velocidade da luz. Então, quando eu incido um laser, por exemplo, sobre uma superfície, essa incidência de luz, ela faz variar o momento linear do objeto. O laser, a luz, ela carrega momento linear. Então, eu consigo fazer uma pressão, que é chamada pressão de radiação, sobre um objeto só iluminando ele. Isso aqui a gente fez para absorção total, né, objetos opacos. Agora, se eu fizer a mesma coisa para objetos refletores, né, como era 2 vezes maior aqui, eu vou ter essa pressão de radiação 2 vezes maior. Se essa incidência for perpendicular, tá, gente? Porque se tiver um ângulo, aí vai mudar um pouquinho isso aqui. Não vai ser esse valor, é como se fosse o valor máximo, né? Eu tenho uma incidência perpendicular, tudo que eu incido vai ser refletido. Se a incidência não for perpendicular, aí essa pressão de radiação vai ser um pouco menor. Vai ser sempre entre esses dois valores aqui. I sobre C e 2I sobre C. Essa pressão é pequena, né, professor? É uma pressão pequena, mas ela existe. Ela existe e dá para você medir nesse carinha aqui, ó, que é um radiômetro de Crookes. Tá vendo que ele está rodando aqui, ó? Ele só está rodando porque ele está sendo iluminado. É a luz que faz ele girar. Caraca, que louco. Aqui dentro tem vácuo. Não tem vácuo. Porque se tiver qualquer gás aqui dentro, não vai girar, vai atrapalhar. Um lado dele é refletor, tá vendo? E o outro lado é preto. Absorve. Né? Então, quando você ilumina ele, ele gira. Vê que a luz bate aqui, ó. E aí ele gira. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem, professor. Aqui tem mais um probleminha para vocês fazerem. Tem umas curiosidades aqui, ó, do veleiro solar lançado pelo Japão, chama Icarus. Aqui é uma foto, aqui é uma simulação. Ele foi lançado assim, ó. Depois ele foi posto para girar. Na hora que ele girou, abriu esse painel refletor. Esse painel é um tecido extremamente fino e leve. E aí ele funciona através da energia solar. Ele absorve a luz do sol e ele
que se movimenta através da pressão de radiação feita pelo Sol na vela dele. Né? Essa aqui. Bem legal, depois vocês... Caraca, que louco, só com a pressão? Pressão de radiação, feita na vela dele. Aqui tem um cálculo, ó. Né? Será que é possível fazer um veleiro solar? Tipo, como se fosse um navio, né? Um foguete-navio. Bota uma vela lá, e aí, pela pressão de radiação, eu consigo velejar no espaço. Ó, a pressão de radiação do Sol, né? Se a vela ali, no caso, ela é refletora. Sai daí, coisa. Então, seria 2 vezes a intensidade do Sol, né? A pressão de radiação feita pelo Sol na vela. A intensidade do Sol na posição da Terra, né, é 1.340 watts por metro quadrado. Aí, substituindo ali, ó, você tem essa pressão de radiação. 10 a menos 6, mas é por metro. Newton por metro quadrado, né? 8,9 vezes 10 a menos 6 Newton por metro quadrado. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que ver a razão entre a massa e o tamanho da vela, para que essa pressão seja suficiente para carregar o veleiro solar. Vê que essa foto aqui, ó, ele é bem pequenininho comparado com o tamanho da vela, né? A vela tem que ser bem grande para poder conseguir fazer com que ele realmente se mova. Então, essa Como razão... não tem gás, né, professor? Não tem gás. Não tem. Então, essa razão aqui, ó, a gente pode pensar na densidade de massa, né? Densidade linear de massa, né? Que seria a massa da vela, só que aí você tem que levar em conta a massa da vela também, né? Porque a vela tem que ser muito grande, então a massa dela também vai ter que ser levada em conta. Então, a massa da vela mais a massa da carne, que é aquele redondinho lá que estava no meio, dividido pela área da vela. Então, se você fizer aqui, ó, a segunda lei de Newton, a força, né, feita para acelerar esse conjunto, vela e carga, né, tem que ser, então, eu vou escrever, na verdade, vou escrever essa força aqui, ó, como sendo a pressão de radiação vezes a área da vela, né? Pressão é força sobre área. Eu vou escrever isso aqui, ó, como sendo a pressão de radiação. Vou escrever isso aqui, a força, como sendo a pressão de radiação vezes a área da vela. Então, a aceleração ideal seria essa, né? Pressão passando aqui a massa da vela do lado de lá. Vou chamar isso aqui de aceleração ideal. Então, aqui, ó, a massa da vela mais a carga dividida pela área da vela é a densidade superficial de massa. Então, a área vai depender da pressão de radiação no lugar, né? Se você estiver mais perto do Sol, a pressão de radiação vai ser maior, se estiver mais distante, vai ser menor. Então, aí vamos supor aqui, ó, a densidade superficial de massa do veleiro solar, como sendo 1,4 vezes 10 a menos 3 kg por metro quadrado. Considerando na posição da Terra, né, que a gente tem essa pressão de radiação, a aceleração que ele teria, né, essa aceleração ideal é tipo hipotética, né, considerando a situação ideal. Então, seria essa aceleração aqui, ó. 6,357 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Só que é uma aceleração constante, né? Ela vai estar lá o tempo todo. Enquanto a vela estiver sendo iluminada pelo Sol, ela vai estar lá o tempo todo. Ah, mas essa aceleração é muito pequena. É muito pequena. Vamos pensar, então,
na aceleração real, né? Esperada, né? Vamos supor que eu tenho que a vela não absorve 100%, né? Não reflete 100%. Então, eu vou pensar aqui que a absorção dela, a reflexão dela é 90%, né? Seria uma situação mais real. Então, em vez de 2 aqui, ó, vai ser 1,9. 1, porque ele absorveu tudo, e 0,9 porque ele refletiu 90%. Então, substituindo aqui ó, na aceleração ideal, ideal não, esperada agora, né? A pressão de radiação área da vela e a massa, você vai ter que a aceleração esperada é 1,9 dividido por 2 vezes a aceleração ideal, né? A aceleração ideal deu isso aqui, então essa aqui seria a aceleração esperada. Um pouquinho menor do que a ideal, né? Vamos supor, na melhor das hipóteses, você vai conseguir de verdade isso aqui, 6 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Agora vamos pensar na atração gravitacional do Sol. Atração gravitacional do Sol, né? Para o nosso objeto, nosso veleiro. Então, vai dar a força gravitacional, né? G, massa do Sol, massa do objeto, dividido pela distância ao quadrado. Né? E essa vai ser a força resultante, né? Sobre o objeto, né? Pensando que ele está lá no espaço. Então, o peso dele igualei, né? A força gravitacional com a força peso. Então, a aceleração gravitacional que o Sol vai fazer no objeto é G, massa do Sol, dividido por R ao quadrado. Esse G aqui tá G, mas é a gravidade do Sol no objeto, tá? Então, vai ser o G, né, constante, 6,67 vezes 10 menos 11, a massa do Sol, 2 vezes 10 a 30, e a distância, que a gente estava colocando essa potência aqui na posição da Terra, então a gente vai pegar a distância entre o Sol e a Terra. Então, a aceleração causada pela atração gravitacional do Sol seria da mesma ordem de grandeza. Não é tão ruim assim, né? É essa aceleração que a Terra está sujeita, enquanto no campo gravitacional do Sol. Tudo bem? Tudo? Então, é uma possibilidade esse negócio de veleiro solar. Bem, tem mais alguns problemas aí para vocês fazerem. E tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então eu vou, se vocês me permitem, eu vou encerrar a aula, porque minha garganta está ruim. A gente já viu o conteúdo todo, ondas eletromagnéticas, motor de ponte, pressão de radiação, que era previsto para essa semana. E na quarta-feira, melhorando, a gente faz uma aula para tirar dúvida e discutir o que vocês quiserem, tá bom? Tá bom, professora, perfeito. Obrigada, Vitor.
Até quarta. Até, professor. Até. Umas melhoras aí. Obrigada.